é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O texto de Provérbios que nós iremos meditar está no capítulo 16, verso 20. Provérbios 16, 20. E em algumas Bíblias, a tradução, ela é diferente, né? Então, eu estou lendo numa tradução mais atualizada. O texto de Provérbios, eu vou ler duas versões desse texto, que diz assim, Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra, prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Deus abençoa os que obedecem consciente e refletidamente à sua palavra, e os que confiam no Senhor serão felizes. Então, esse texto de Provérbios, ele fala que Deus abençoa aqueles que obedecem à palavra de maneira consciente, sábia, e os que confiam no Senhor serão felizes. O livro de Provérbios tem como propósito nos ajudar a sermos sábios. E esse texto está relacionado às grandes questões da vida. Nós, nessa vida, temos que tomar decisões, que fazer escolhas diariamente. E esse Provérbios, ele coloca, então, duas coisas fundamentais para obtermos sucesso na vida: obediência e fé. Então, resumindo, sabedoria é a capacidade de fazer um julgamento correto que vai nos ajudar a resolver os problemas de maneira justa, equilibrada e que agrada a Deus. Obediência, nesse texto, é o dever que eu tenho de obedecer à palavra de Deus de maneira sábia, e tudo o que eu devo fazê-lo para a glória de Deus. E fé é que eu devo confiar em Deus, de que Ele irá me proteger, me trazer paz, me fazer prosperar no meu caminho e ser feliz. Então, esse Provérbios oferece para nós um segredo relacionado ao sucesso na vida, à felicidade, e nos ensina como o sucesso e a felicidade ele vai ser obtido por nós. Olhando para a nossa sociedade, para o mundo à nossa volta, nós vemos que todas as pessoas
querem a felicidade, querem ter sucesso, né? Serem bem-sucedidas no que fazem, nos negócios, nos seus estudos, na sua vida acadêmica, nos seus relacionamentos, seja de namoro, noivado, casamento, amizade, no trabalho. Muitos tentam ensinar o melhor caminho para nós alcançarmos o sucesso e a felicidade. E muitos colocam essa ideia de felicidade, de prosperidade, de sucesso nos relacionamentos, nas conquistas da vida. E muitos relacionam esse sucesso, essa felicidade, à prosperidade material, recompensa, posses de bens, prazer, autossatisfação. E muitos são guiados por várias ideias. Nós ouvimos, por exemplo, as pessoas dizerem que ser sábio, que obter sucesso é fazer sua própria vontade, né? Faça o que você quer, da maneira como você acha que é certo, ou da maneira que você acha melhor. Faça o que manda o seu coração, mesmo que as pessoas digam que você está errado, mas você tem que seguir o seu coração, né? Outras ideias de sucesso, por exemplo, quem não arrisca nunca vencerá. Então arrisque, né? Vá adiante e você vai ser um vencedor. Alguns dizem que ser honesto não leva a lugar algum e que muitas pessoas ficaram ricas enganando, mentindo, iludindo ou aproveitando as oportunidades com uma esperteza empresarial. Falar uma pequena mentira não faz mal, né? Quando eu estudava na minha vida acadêmica, eu via muitas vezes as pessoas dizerem: você estuda para aprender e cola para passar. Essa é a ética que as pessoas defendem como um caminho para o sucesso. Só confie em você, seja independente, conquiste seu lugar, conquiste vitórias, abra o seu próprio caminho, faça o que ninguém jamais fez. E muitas pessoas, então, seguem essa filosofia ou essa sabedoria que o mundo oferece, mesmo uma sabedoria errada, pecaminosa, egoísta, que incentiva a ganância, a cobiça, né? E isso traz consequências danosas, tanto para a sociedade que nós vivemos, que passa a ser movida, né, por pessoas assim, que têm essa ideia, e trazem danos também para a pessoa que age de maneira honesta, visando obter o sucesso, enganando os outros. E é interessante que a própria sociedade que incentiva essa sabedoria de vida, ela cobra uma consequência pelo sucesso. Mas não é só a própria sociedade que cobra isso. Deus também cobra um preço pelo nosso pecado. Então, nós precisamos entender que o sucesso, que uma vida de vitórias, uma vida de prosperidade, ela está relacionada à nossa obediência à palavra de Deus e à nossa confiança a Deus. Se nós seguirmos a ideia de sucesso do mundo, da sociedade, do senso comum, nós vamos desobedecer à palavra de Deus e nós vamos desagradar a Deus. Eu creio que vocês, né, acompanharam nesses dias
o problema do ministro da Educação, que foi indicado e que ficou só 5 dias no governo, por um problema ético, por um problema sério, que foi ele ter apresentado no seu currículo informações, né, de uma formação acadêmica que ele não possuía. E ele sofreu consequências do mundo, né, que rejeitou esse comportamento dele. Mas é interessante que essa é uma prática comum, né? Muitas outras pessoas fazem isso nos seus currículos, né? Eles costumam maquiar o currículo para apresentar uma formação que não possuem. Eu mesmo conheci uma pessoa, muito tempo atrás, que ele conseguiu um emprego num hotel, colocando no seu currículo que ele falava inglês e que ele falava chinês também, mandarim. E ele conseguiu um emprego, até que as pessoas descobriram que ele estava mentindo e ele, então, foi demitido do hotel. Ele usou um artifício para se dar bem, para conseguir alcançar um sucesso, conseguir alcançar um espaço, mas ele mentiu. Então, essa ética que o mundo incentiva, de você tirar vantagem, ela é uma ética contrária aos padrões de Deus e à verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, portanto, está em Deus e está na sua palavra. Se eu quero ser sábio, eu tenho que obedecer à palavra de Deus e confiar que, ao obedecer à palavra de Deus, Deus vai me abençoar. Deus vai me ajudar nesse caminho e Deus vai me dar paz e felicidade. A ideia que muitas pessoas têm hoje é que não dá para obedecer à palavra de Deus. Se você quer ter sucesso, você tem que dar o jeitinho e agir como todo mundo age, fazer o que todo mundo faz. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. O texto em 2 Timóteo 3, do verso 15 ao 17, diz assim: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela nos ensina a verdade, o que nós devemos fazer, como colocar em ordem nossa vida. Ela corrige os nossos erros e nos ensina a fazer o que é certo. E Deus usa a sua palavra para nos capacitar para toda boa obra. Então, ou nós confiamos na palavra de Deus e praticamos na nossa vida, ou nós vamos viver os padrões e os valores do mundo e viver uma vida contrária à vontade de Deus. Nós encontramos na Bíblia uma sabedoria prática, uma sabedoria para a vida. Se nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, nós vamos
saber como lidar com os vários desafios que a vida coloca para nós: casamento, trabalho, estudo, relacionamentos. Nós iremos viver uma vida abençoada, alegre, feliz e em paz. Por isso que nós devemos dar atenção à palavra de Deus. E dar atenção à palavra de Deus significa que devemos fazer mais do que apenas ler a Bíblia. Dar atenção significa refletir na palavra de Deus, meditar nos seus ensinos, aprender, considerar os seus ensinos e aplicá-lo à nossa vida. Eu preciso viver a palavra e confiar em Deus, no seu poder, que Ele vai me abençoar ao eu colocar em prática a sua doutrina, os seus ensinos. Deus me ama e Deus vai cuidar de mim em todas as situações. E como ele diz, nós vamos encontrar coisas boas, edificantes, instrutivas, conselhos, orientações, e vamos viver uma felicidade nessa comunhão com Deus e com a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos mantém em perfeita paz e segurança. Provérbios 13 diz assim: o que despreza a palavra de Deus virá a perder-se, mas o que respeita os seus mandamentos será bem-sucedido. Então, desprezar a palavra de Deus é não colocá-la em prática, é não obedecê-la. Mas se nós obedecermos, colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos. Então, obedecer à palavra de Deus e confiar em Deus são duas coisas que estão intimamente relacionadas e que não podem ser separadas. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra para que ela me ajude a ter fé e confiar em Deus. Em Romanos, no capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a palavra de Deus foi escrita para nos dar perseverança, para nos manter com fé, com esperança, com confiança em Deus. Nós podemos ver exemplos na Bíblia, o caso do profeta Daniel, um jovem que foi levado cativo para uma terra estrangeira, um povo com outros costumes, com outras línguas, que adorava outros deuses, mas ele se manteve fiel à palavra, fiel a Deus, e Deus o abençoou, e Deus o livrou em momentos difíceis em que ele foi perseguido, acusado e jogado na cova de leões. Então, aqui nós vemos um exemplo de um homem que confiava na palavra, ou seja, ele obedecia a palavra, a lei, e confiava em Deus. O entendimento aqui é que se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou obedecendo a Deus. Se eu confio na palavra de Deus, eu estou confiando em Deus. E Deus vai me abençoar, porque eu estou sendo obediente a Ele. Nós temos um outro exemplo de José, do Egito, um jovem também, que sofreu
viveu diversas situações em ambientes diferentes e perigosos, como escravo, na casa de Potifar, foi acusado, foi preso, viveu na prisão, e depois ele foi morar no palácio e ser o governador do Egito, né, o homem mais poderoso abaixo de Faraó. Ele sofreu decepções com seus irmãos, com pessoas, mas ele permaneceu obediente a Deus. Ele não culpou Deus por aquela situação e ele manteve uma integridade. Ele não pecou, porque ele sabia que Deus está no controle de tudo. E se Deus proíbe Deus fazer algo, nenhuma circunstância vai justificar eu desobedecer a Deus. Porque no momento que eu faço isso, eu estou deixando de confiar em Deus e de respeitá-lo e amá-lo. Então, o texto de Provérbios fala sobre essas duas questões, obediência e fé. Obedecer a palavra de Deus, confiar nele, e quando nós obedecemos e confiamos, isso nos torna sábios. E Deus nos abençoa, e Deus nos faz prosperar a nossa vida, no sentido de que vamos ser felizes e viver em paz. Nós temos algumas lições que podemos tirar desse Provérbios, né? E eu queria compartilhar, então, com os irmãos. A primeira lição é que nós não devemos ouvir a palavra de Deus de maneira imprudente ou tola, sem sabedoria, sem compromisso com ela. Uma coisa é eu conhecer a palavra de Deus e recebê-la como palavra de Deus, como orientação de Deus. Outra coisa é eu conhecer a palavra de Deus e não dar valor a ela e não obedecê-la, ou obedecê-la de maneira errada, criando algum tipo de artifício. Jesus criticou os fariseus na sua época, porque eles faziam isso. Eles conheciam a palavra, mas eles deturpavam a palavra, justificando uma prática contrária à vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 23, de 23 a 25, o texto diz assim, Jesus falando aos mestres da lei, fariseus, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do comínio, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Então Jesus mostrou aqui que aqueles homens viviam uma hipocrisia, uma incoerência. Eles diziam que acreditavam em Deus, que acreditavam na palavra, mas eles deturpavam a palavra. Então, eles não viviam de maneira sábia. Por isso que a Bíblia nos exorta a não fazermos votos de tolo. Quantas pessoas, quando estão passando por algum tipo de problema, prometem para Deus que vão fazer determinada coisa, que vão voltar para a igreja, que vão dar o dízimo, que vão fazer isso e aquilo, mas depois que o problema passa, essas pessoas esquecem, são tolas, porque elas estão deturpando a palavra. Enquanto que a palavra de Deus diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir.
Por que que essas pessoas deturpam a palavra? Porque elas estão usando uma ética mundana. É assim que o mundo vive. É assim que as pessoas lá fora fazem, prometem, não cumprem, pedem emprestado, não pagam, mentem, enganam, iludem. E isso, infelizmente, muitas vezes é praticado por aqueles que dizem que temem a Deus e que confiam em Deus e que obedecem à palavra de Deus. A sabedoria de Deus é inspirada nas Escrituras, e se nós obedecermos, nós vamos ter sucesso, vamos ter felicidade e vamos ter paz. A Bíblia nos ensina os critérios que Deus estabeleceu para a vida: dinheiro, criação de filhos, tentação, mentira, orgulho, perdão, honestidade. Ou seja, a Bíblia, ela nos ensina como viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de sucesso, mas uma vida de sucesso diante de Deus. E nós vemos aqui várias lições. Nós precisamos entender que nós devemos agir com a sabedoria bíblica na nossa vida, nas nossas escolhas, naquilo que nós fazemos, e que nós devemos confiar em Deus, que Deus vai nos dar sucesso. Mesmo que as pessoas digam que ser honesto hoje não vai levar você a lugar nenhum, Deus vai abençoar a sua honestidade. Mesmo que as pessoas digam que uma pequena mentira não faz mal, Deus vai abençoar a sua palavra verdadeira. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deles se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, crendo que Deus existe, que Deus é poderoso e que Ele recompensa quando nós vivemos uma vida de obediência, em que nós buscamos obedecê-lo e agradá-lo. O homem sábio, portanto, ele vai consultar a Deus em oração, meditando na palavra, porque ele quer ser guiado por Deus e ele confia no cuidado providencial de Deus. No outro texto, em Tiago, no capítulo 1, verso 22 ao 25, a palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois sai daquele lugar e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Então, se nós observarmos perfeitamente a palavra de Deus, colocarmos em prática, nós seremos felizes e teremos sucesso naquilo que nós fizermos, porque Deus vai nos abençoar. Quando agimos confiando em Deus e obedientes à sua palavra, nós não vamos viver uma vida de remorso, de tristeza, de sofrimento. Nós vamos ter uma consciência limpa e vamos ter paz em nosso coração. Diante desses textos e desse ensino sobre a sabedoria que devemos
obedecer a palavra de Deus e com prudência, com sabedoria e confiar em Deus, e se nós obedecermos, vamos ter sucesso, vamos prosperar, e se nós confiarmos em Deus, Ele vai colocar a sua paz e nos dar vitórias. Nós temos alguns apelos para fazermos diante disso. O primeiro é que nós precisamos confiar em Deus e buscar a Deus. Nós precisamos ter paz com Deus, precisamos ter um relacionamento sadio, um relacionamento íntimo com Deus, e a Bíblia diz que esse relacionamento com Deus vem através do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus para conhecermos a Deus, para obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade. Quem confia em Deus, confia na sua palavra. Muitas pessoas hoje dizem que creem em Deus, que confiam em Deus, mas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus não vai nos abandonar. Ele nos dá o seu Espírito, que nos capacita a viver essa vida. Ele nos dá o seu amor, e Ele cuida de nós. Então Deus não vai fazer com que nós, ao obedecê-lo, ao seguirmos o padrão bíblico que Ele apresenta para nós, Ele não vai nos abandonar diante desse mundo e das consequências que essa atitude vai trazer, né, ou as reações que essa atitude vai trazer. Quem confia em Deus, obedece a Deus e obedece à sua palavra. Então, que nós possamos aplicar, quem obedece, consciente, refletidamente, com sabedoria, a palavra de Deus, Deus abençoa. E os que confiam no Senhor serão felizes. Que isso possa ser uma realidade na sua vida e que Deus nos abençoe.